Olá, minha gente, tudo jóia? Hoje é terça-feira, dia 24 de maio. Seja muito bem-vindo ao nosso Alba Notícias. Nós continuamos aqui direto da nossa redação, levando para você que está em casa os principais destaques do dia aqui da Assembleia Legislativa da Bahia e os assuntos relevantes em evidência aqui no nosso estado. Aqui no estúdio eu vou conversar com o Dr. Marcelo Matos, médico triagista da Fundação Hemoba. A instituição está em estado crítico do estoque de sangue. Você também pode ser um doador. Vamos hoje saber como e você vai ver também. Conselho Consultivo da Frente Parlamentar da Juventude é instalado na Alba. Levar o protagonismo à juventude baiana. Exposição Salvaguarda retrata os 4 cantos e povos desta terra. No esporte, colete inflável pode salvar vida de surfistas de possíveis afogamentos. E democracia, paridade e equidade racial do sistema de justiça são debatidos pelos parlamentares aqui na Assembleia. Tudo isso agora no Alba Notícias. Muito boa noite. Foi instalada nesta segunda-feira, dia 23 de maio, o Conselho Consultivo da Frente Parlamentar da Juventude na Alba. A frente foi criada recentemente na Casa Legislativa e reuniu jovens baianos para ouvir suas demandas e promover políticas públicas que atendam suas necessidades. Vamos conferir como foi. Um diálogo aberto com a juventude baiana. Esse é o objetivo do Conselho Consultivo da Frente Parlamentar da Juventude na Assembleia Legislativa da Bahia. Dar continuidade e prosseguimento à nossa tarefa como deputado de levar o protagonismo à juventude baiana, fazendo dessa casa, da Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo, uma ferramenta para que isso possa acontecer, inclusive na mediação com as ações de políticas públicas para o governo do Estado. Nós instalamos a Frente Parlamentar no dia 30 de março. Agora nós estamos aqui, nesse momento, fazendo a instalação de um conselho. A evasão escolar, a falta de empregabilidade, o índice de criminalidade juvenil, o alto índice de jovens negros mortos em periferias, são só algumas das pautas que ganham maior atenção aqui na Alba. Movimentos e lideranças da juventude no estado marcaram presença na discussão. Essa frente hoje a gente consegue pensar em ações, informações que a gente pode construir junto para poder tornar a juventude mais emancipada e com mais possibilidade, com mais propriedade para poder tomar conta do seu futuro, né? Que eu acho que esse é o caminho. Eleita para a direção da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a travesti Nala Albergaria cresceu em Cajazeiras e faz parte de uma população em que 72% de jovens trans não concluíram o ensino médio. A militante acredita que a educação é o caminho para uma nova formação do Brasil. E eu hoje, como uma mulher trans, a primeira mulher trans em 70 anos de instituição, né, à frente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, é um grande passo, né, uma grande possibilidade para que outras pessoas trans, outras travestis possam se enxergar em mim como possibilidade, né, de ocupar um outro lugar que não seja a esquina. Democracia, paridade e equidade racial do sistema de justiça. Esses foram os temas que movimentaram a audiência pública proposta pela Comissão Especial de Promoção da Igualdade Racial aqui da Assembleia Legislativa da Bahia, presidida pela deputada estadual Fátima Nunes. O objetivo da reunião foi debater a paridade e as cotas raciais como instrumentos de desenvolvimento e garantia da democracia aqui no país. Segundo a conselheira federal da Ordem dos Advogados no Brasil, Silvia Cerqueira, que participou da audiência pública, atualmente as cotas para gênero são de 50%, enquanto que para os negros são de 30%. Nós precisamos lutar muito para que se efetive essa equidade racial que nós tanto buscamos, né? A gente sabe que a ordem, por exemplo, na Ordem dos Advogados, houve um avanço considerável, que foram os 30%, obedecendo inclusive à paridade, 15% para advogados e 15% para advogadas. Contudo, nós não achamos que isso nos satisfaça,
Durante o discurso, o presidente da Comissão da Advocacia Negra na Bahia falou das ações que vêm sendo desenvolvidas no intuito de encontrar uma solução para essas adversidades. Nós temos homens brancos sendo representados, as mulheres brancas chegando também em grande número, mas as mulheres negras ainda estão subrepresentadas. Então temos uma luta para que, de fato, esse número ele se apresente na composição que a sociedade precisa. A proponente da audiência pública, a deputada estadual Fátima Nunes, frisou a necessidade de unir forças no intuito de encontrar uma solução para um problema histórico no país, principalmente na Bahia. Ter aqui hoje, nessa audiência pública, os advogados negros é dizer para a sociedade que todos nós podemos e queremos estar nos bancos da universidade para nos qualificar, para adquirir conhecimentos, para adquirir os estudos necessários para qualquer tipo de profissão, mas também estar nos espaços das organizações sociais e políticas. As unidades da Imoba em todo o estado apresentam estoque crítico para os grupos O negativo, O positivo, A negativo e B negativo, e em alerta para as demais triagens. Nós estamos aqui hoje com o Dr. Marcelo Matos, ele que é médico triagista da Fundação Imoba e que vai falar com a gente sobre a situação, dessa questão das bolsas de sangue. Dr. Marcelo, primeiro, seja bem-vindo aqui ao nosso Alba Notícias. É um prazer receber para a gente falar de uma temática tão sensível. Sem dúvida, Milena. A gente que agradece, a Fundação Imoba fica muito feliz de poder estar aqui, usufruindo um pouquinho desse espaço de vocês para trazer uma causa tão nobre quanto a doação de sangue, sensibilizar a doação para todos os munícipes de Salvador e toda a população do estado da Bahia. Com certeza. A gente conversava aqui nos bastidores da importância desses diálogos, dessa entrevista e das campanhas para conscientizar a pessoa que ela não deve doar sangue quando alguém da família precisa, mas tornar disso um hábito. Como é que é essa questão? Existe cadastramento para que a pessoa seja um doador fixo da Imoba? Como é que está a situação atual hoje? Perfeito. A gente sempre faz a convocação aos doadores de modo geral, que estejam sempre de coração aberto a ajudar outras pessoas. A gente não deve nunca ficar esperando só quando alguém conhecido, como um familiar, um amigo, um tio pede. Porque se a gente faz dessa forma, provavelmente vai doar sangue uma vez por ano, a cada 2 ou 3 anos, quando na verdade a gente poderia doar, no caso dos homens, até 4 doações por ano e para as mulheres 3 doações por ano. Então, pensando dessa forma, a gente deixaria de doar pelo menos 3 ou 4 vezes a cada 2 anos. Cada doação a gente sabe que isso reflete em 4 pessoas que vão ser ajudadas. Então, a bolsa de sangue, a gente consegue fracionar ela e ajudar 4 pessoas ao mesmo tempo. Então, você pensa rapidamente assim, 3 vezes 4, 12, são 12 pessoas que a gente deixou de ajudar, simplesmente porque a gente se acomodou. Tá certo? Então, o estoque na Bahia hoje é um estoque limitado, como você fez na sua chamada, uma ênfase em relação a isso. O que acontece é que exatamente falta essa consciência da população, da importância, da necessidade de doar sangue. A gente não doa sangue só para quem a gente precisa, ou para quem a gente, para quem a gente conhece, mas sim para quem precisa. Agora é importante, doutor Marcelo, a gente trazer um alerta, porque a gente ouvia muito falar dos mitos, sobre quem pode doar, quem não pode. Eu tenho tatuagem, não posso. Eu tenho hepatite, não pode. Quais são os critérios que diz se uma pessoa pode doar sangue ou não? Avaliando essas questões que eu falei, também peso, idade. Os critérios são simples. A gente começa pensando sempre que qualquer pessoa entre 16 e 69 anos de idade, ela está apta à doação de sangue, de um modo geral. Precisa estar bem alimentada, precisa estar descansada, ter dormido pelo menos 8 horas de sono na última noite, tá certo? Não ter feito uso de bebida alcoólica e cigarro pelo menos 2 a 3 horas antes da doação de sangue. Tendo dentro desses parâmetros, você está apto a fazer uma triagem, passar pela nossa avaliação na doação de sangue, tá certo? Em cima desses critérios, automaticamente a gente, durante a entrevista, durante a triagem, como a gente chama, vão ser trabalhados outros fatores, outras perguntas mais direcionadas para ter certeza, em primeiro momento, que você tem condições de doar sangue com segurança, primeiro para você, doador. E no mesmo momento, na sequência, a gente faz uma entrevista direcionada também para ter a segurança de quem vai receber esse sangue, para que ele receba o sangue nas melhores condições possíveis também. E essa questão que eu falei de que não pode, tatuagem, hepatite... Isso são mitos, como você mesmo chamou a atenção. Tá? A tatuagem, um ano depois, a tatuagem e o piercing, você volta a estar apto. Então, você fez a sua tatuagem, ou fez um retoque, coloriu a tatuagem, não tem problema nenhum. Um ano depois, você volta a estar apto a fazer a sua doação de sangue de forma regular. Tá certo? O uso de medicações. A maior parte das medicações hoje não impedem a doação. Um mito que existia muita gente, antigamente se acreditava que o paciente que é hipertenso não pode doar sangue, o que não é a verdade. Eu sou hipertenso, sou doador de sangue. Tá? Hoje, 2 ou 3 medicações, no máximo, impedem a doação de sangue de forma direta. Então, se você tem alguma dúvida, se você pode, você não pode doar sangue, tá certo? Vá até a Fundação Imoba, passe por uma triagem, converse com o médico, tá certo? Para que ele possa orientar você melhor.
E é muito importante lembrar que a doação de sangue é um ato tranquilo, seguro. Você não tem nenhum risco de adquirir nenhum tipo de doença através da doação de sangue. Doutor Marcelo, o senhor acha que as pessoas têm medo de doar sangue? E, na sua opinião, também pelos dados estatísticos que a gente já tem a Hemoba acompanhando há muito tempo, a que se deve essa diminuição, né, do estoque? O estoque, a gente passa por uma coisa que é multifatorial. Sei. Tá certo? Primeiro ponto que a gente vê como principal é a falta de informação, é a falta de conhecimento. Tá? As pessoas não têm o hábito de doar sangue na sua rotina de vida. Então, muitas vezes, elas não lembram de doar sangue. Esse é um outro ponto importante. A gente não tem essa formação, a gente não é orientado a doar sangue. A gente doa sangue, como você enfatizou, quando alguém pede. Quando algum familiar, quando algum amigo, alguém pede, automaticamente eu vou lá doar sangue para meu amigo, para meu tio. Então, bora informar. Você que está em casa, você que quer doar, quer fazer parte aí, né, dessa fidelização com o Hemoba, que eu acho que é ainda mais importante do que você fazer uma doação apenas. O que essa pessoa deve fazer? Que tipo de documento deve levar? Tem alguma recomendação que vocês dão assim antes para aquela pessoa que já vai decidida a fazer sua doação, doutor Marcelo? Basta, como eu disse no início, 16 a 69 anos de idade, portar um documento oficial com foto, tá certo? Pode ser a carteira de motorista, pode ser uma carteira de classe, deve ser um documento oficial, tá certo? Uma CNH, carteira de trabalho, pode funcionar como documento, porque é um documento oficial. Comparecer a uma das nossas unidades, bem alimentado, descansado e de coração aberto para fazer a doação e ajudar muitas vidas. Muito bem, você que está em casa, já viu aí as dicas, pode aproveitar. Eu quero só trazer um último alerta, porque a gente está se aproximando aí do São João. Sim. E eu sei que também é um momento crítico, então queria que o senhor fizesse já o convite, falasse um pouco para as pessoas que é um momento que aumenta a necessidade porque tem acidente, né? Tem aquelas queimaduras também. Queria que você falasse um pouco disso para alertar as pessoas também. E esse ano a gente vai fazer um convite a você ainda de forma mais intensa. A gente vem apelar a vocês de uma forma bem clara a necessidade de a gente compor um estoque de segurança antes do São João. Isso. Tá certo? A doação, quando você faz, a bolsa de sangue, ela tem uma duração média em torno de 40 dias. Então não deixe para doar na véspera da sua viagem. Começa a doar já desde agora. A gente tem uma expectativa grande no Hemoba esse ano porque a gente vem 2 anos de pandemia e que 2 anos sem São João. Nós somos nordestinos e São João é a maior festa da gente. E as pessoas, de modo geral, estão muito ávidas por comemorar, celebrar, confraternizar com os amigos. E esse é um momento que a gente acha, a expectativa é que tenha um grande consumo de sangue por conta dos deslocamentos, acidentes de estrada e tudo mais. Então a gente precisa realmente contar com a população no sentido de se conscientizar e ir até a unidade do Hemoba. A gente aproveita para lembrar, tá certo, que você não precisa vir a Salvador, não precisa ir sendo coordenador. Perguntar isso, quem é do interior. Isso, então, o Hemoba hoje tem 21 unidades espalhadas em todo o estado da Bahia e mais 9 unidades em Salvador. Tá? Então a gente está no Hemocentro Coordenador ali na Vasta Gama, os 2 shoppings, Salvador e Salvador Norte, nós temos unidade fixa, o Hospital Ana Nery, o Hospital do Subúrbio. Então, para você que está aqui em Salvador, é fácil. Para quem está no interior, também. Basta você entrar em nossas redes sociais, pesquisar direitinho, e lá tem tudo direitinho informando o dia, o horário, o funcionamento das unidades, qual a unidade mais próxima para que facilite o seu acesso. O Hemoba vem sempre trabalhando, Milena, no sentido de estar cada vez mais próximo do doador, facilitar o acesso do doador ao seu local de doação e, com isso, ajudar a gente a manter esse estoque mais regular. Ok, muito obrigada. Recado dado para você que está em casa, que também pode, deve ser um doador. Doutor Marcelo, quero agradecer sua disponibilidade e ter vindo aqui de forma presencial, dessa vez aqui na nossa redação, conhecendo um pouquinho dos nossos bastidores. Obrigada pela presença. Maravilha, a gente que agradece, Milena. Espero estar de volta logo para conhecer o estúdio. Com certeza, com certeza. Já fica o convite feito. Maravilha. Obrigada. Gente, a gente vai para um breve intervalo. A seguir tem um ato que aborda mudanças no programa Jovem Aprendiz. A gente traz detalhes para você que está em casa. No esporte tem o colete, viu, que tem salvado a vida de surfistas. Você já conhece? Pois é. Essa roupa é responsável por inflar parte do tecido utilizado em situações de risco. Quer saber mais detalhes? Fica com a gente. Volto já. Estamos de volta com o nosso Alba Notícias. Seja muito bem-vindo aqui à nossa TV Alba. Vamos abrir esse bloco trazendo informação para você que está em casa. Na manhã desta terça-feira, um ato realizado aqui na Alba rebateu a medida provisória de número 1116 de 2022. O texto aborda mudanças no programa Jovem Aprendiz. Você quer saber mais detalhes? Vamos ver na matéria. Estudantes, jovens aprendizes e integrantes de entidades de aprendizagem debateram a medida provisória 1116/2022. O texto institui um novo projeto para o programa Jovem Aprendiz,
As mudanças previstas são criticadas por entidades ligadas à aprendizagem e aos direitos das mulheres, que apontam problemas no documento. As mudanças são extremamente perversas, porque elas são embutidas de uma forma e apresentada como se fosse uma coisa boa para a sociedade. Vai haver uma redução no Brasil todo de quase 432 mil vagas, né, por esse processo de você valorizar, achar que está valorizando as cotas, mas está ali justamente implantando um preconceito. As secretárias executivas do Fórum Baiano de Aprendizagem, Manuela Guimarães e Adriana Amorim, reforçaram a luta pelos direitos dos aprendizes e a importância de mobilizar os parlamentares em defesa dos jovens. Está junto com as entidades formadoras aqui na Bahia, lutando para garantir os direitos dos aprendizes, né, de tantos jovens, pela garantia dos seus direitos, né? Nenhum aprendiz a menos. Então a gente está aqui em luta por esses direitos de mais jovens no mercado de trabalho, qualificados. A medida provisória, do jeito que ela está hoje, ela representa um retrocesso à contratação de jovens aprendizes pelas empresas. Então é por isso que nós estamos aqui. A nossa intenção é mobilizar os deputados, a bancada da Bahia, para que eles possam apoiar essa luta da aprendizagem que está acontecendo no Brasil inteiro. O proponente do ato, deputado estadual Marcelino Galo, falou quais medidas serão dadas após a realização do debate aqui na ALBA. Nós já encaminhamos 2 moções ao presidente do Senado e ao presidente da Câmara Federal, então, para dar ciência ao Congresso Nacional. E essas moções vão passar aqui, vão ser aprovadas e manifestar não só a minha posição, mas a posição da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia contrária, né, repudiando essas medidas. E agora é hora do nosso Momento do Esporte. Roda a vinheta. E hoje quem está aqui com a gente é o Felipe Santana para atualizar você de casa das notícias esportivas. Tem novidade no surf, tem no futebol, já estou sabendo. Tudo bom, Lipe? Muita coisa boa, Mila. Tudo bem? A você de casa, seja muito bem-vindo ao nosso Momento de Esporte. Hoje o nosso titular está fora de campo e eu, Felipe Santana, estou aqui para substituir o craque. Vamos nessa? Eu começo com o novo acerto do Vitória. O Leão, que está na guerra para sair da Série C, tem um acerto encaminhado para contratar o meio-campista Vinícius Foguinho, que pertence à Chapecoense. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE. Agora vamos falar do Bahia. Sem Rildo e Luiz Henrique, o time se prepara para a partida contra o Tombense. O atacante e o lateral ficaram de fora das atividades devido ao desgaste muscular. A dupla fez exercícios na academia e tratamento na fisioterapia. O Tombense e o Bahia se enfrentam na sexta-feira às 7 da noite e o local ainda será definido. E olha, uma das grandes apostas do PSG Academy World Cup, Fredinho Lemos, natural lá de Lauro de Freitas, acaba de conquistar um feito inédito para o estado da Bahia. O título de campeão mundial entre os melhores atletas, realizado lá em Paris. O goleiro de apenas 11 anos deixou um recadinho pra gente. Confira. Agradecer a todo mundo, estou muito feliz com o tricampeonato mundial. Queria agradecer primeiramente a Deus, a minha família, a Ed, a família PSG. Eu gostaria de agradecer a todo mundo aí que ficou na torcida por mim e lá do Brasil. E vamos! E olha, Mila, já fomos conferir de perto esse talento que tem uma linda história para contar. Parabéns, Fredinho! E para finalizar, vamos falar de um equipamento que tem salvado a vida de surfistas. O colete inflável virou um item indispensável para quem costuma se arriscar em ondas gigantes. Com ele, o surfista consegue acelerar o retorno à superfície depois de ser engolido pela enorme espuma branca do mar. Vamos entender como funciona esse equipamento de segurança agora. Tecnologia chega mais uma vez para somar no esporte. Com a evolução do surf de ondas grandes e os novos paradigmas desse esporte, a indústria e a tecnologia de equipamentos vem tentando se aprimorar para atender às necessidades de segurança. O tamanho e a força das ondas que os Big Riders surfam fomentaram um amplo debate e pesquisa em torno de segurança e proteção de vida. Agora, há um item de segurança que se tornou indispensável: o colete insuflável, que foi desenvolvido por uma empresa que fabrica produtos militares em parceria com uma marca de roupa de surf. E como ele funciona? Calma que eu te explico. Dentro dele ficam 4 cilindros de dióxido de carbono,
o gás usado para encher pneus de bicicleta. Quando o mecanismo é acionado manualmente, o gás expande rapidamente por uma bolsa do colete, que quando se encontra totalmente preenchida, envia os surfistas o mais rapidamente para a superfície. O colete insuflável tem sido testado exaustivamente em pontos de referência internacional de ondas grandes, como Nazaré, em Portugal. Os surfistas dessas grandes ondas enfrentam pelo menos 15 pés de altura, o que equivale a 5 metros de altura. Enfrentar o mar sem esse equipamento é muito perigoso. É o caso do Big Rider paulista Rodrigo Coxa, que em 2014 pela primeira vez viu a morte de perto ao sofrer uma de suas piores quedas em 20 anos surfando ondas gigantes. Após ter superado o trauma, em novembro de 2017, Coxa quebrou o recorde de maior onda já surfada. Ele dropou uma Big Wave de 80 pés de altura. Além do colete insuflável, para o Big Surf é necessário treinamentos específicos, como os conhecimentos de mergulho em apneia, técnica usada para permanecer o maior tempo submerso, sem auxílio de equipamentos para respiração, yoga, natação, academia e corrida, que melhoram o desempenho do atleta. Então você já sabe que este é um acessório de segurança muito importante para um Big Rider, uma vez que aumentem muito as chances de sobrevivência em uma situação de risco dentro do mar. Mila, eu vou indo. Valeu, Lipe. Até logo, pessoal. Até logo. Gostei dessa ideia aí do surf, viu? Segurança para outras modalidades também, né? Dentro d'água. Vamos mudar de assunto e falar agora do Museu de Arte da Bahia, que lançou a 64ª edição dos Salões de Artes Visuais da Bahia. Coordenado pela Fundação Cultural do Estado, o edital foi apresentado ao público e representantes das artes. Vamos ver como foi. Nesta edição, os Salões de Artes Visuais da Bahia apresentam ao público a diversidade da atual produção baiana em artes visuais. Segundo a secretária estadual de Cultura, o retorno do edital é um marco para a Bahia, principalmente por ser o ano do centenário da Semana de Arte Moderna. E nesse momento, nesse ano que nós celebramos o centenário da Semana de Arte Moderna, a retomada dos Salões de Artes Visuais é emblemática, é significativa, é importante, porque o nosso estado é o estado da diversidade. E a nossa diretora fez um trabalho excelente, percorreu 6 macro-regiões do estado da Bahia, fez entrevistas com os artistas, que resultou nesse lançamento do dia de hoje do Salão de Arte da Bahia, que volta com força total nesse momento de retomada das atividades culturais do estado da Bahia. A dinâmica dos salões de arte, que vão desde as artes mais simples, visuais, artesanais, às artes plásticas, assim considerada, né? Então, para nós é um momento importante, é uma ação importante e eu tenho muita alegria de poder estar contribuindo com isso através de uma emenda parlamentar. Criado em 1992, os Salões de Artes Visuais da Bahia se consolidaram como instrumentos de incentivo à criação e à difusão da produção artística no estado, além de se tornarem estimuladores dos espaços de exposições da Bahia. É imprescindível para um espelhamento, uma expografia final que traga essas diferentes faces da Bahia, né? Somos um território maior do que a França, né? Então, para a gente poder espelhar na exposição final essas diversas faces, foi importante essas incursões nossas, da nossa equipe, nos territórios. Nós passamos por todos os macro-territórios e conversamos com artistas, com gestores de cultura dos municípios, com artistas das artes visuais e de outras linguagens também. Para o artista plástico Carlos Augusto, divulgar e valorizar o trabalho de artistas, também em início de carreira, é acima de tudo um reconhecimento da arte, além de recompensador. Viajando, fazendo trabalhos fora, incentivando os emergentes, que é preciso, pessoal da periferia, que existem pessoas maravilhosas dentro da arte. Então isso aqui eu senti maravilhosamente bem, sendo convidado para representar meus colegas, né, de arte. Parabéns aí à Fundação Cultural pela iniciativa. Muito bom, né, a gente estimular essa produção de arte aqui em todos os cantos da Bahia. Inclusive, o nosso estado é conhecido pelas belas paisagens, pelos pontos turísticos e também pelo seu povo acolhedor. Mas também é um estado com diversas manifestações culturais. Para manter a história viva de muitas tradições, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia criou o Espaço Salvaguarda, com exposições que retratam os 4 cantos e povos daqui dessa terra.
berrante, colete e, é claro, o chapéu de couro. Aqui é possível encontrar elementos da rotina de um ofício antigo, do vaqueiro, homem do campo que representa uma cultura riquíssima de histórias. Joaquim, o seu Quincas, é um deles. Gostou do meu gelado, eles aí passaram quase 8 dias na minha casa, não passando bem, mas alegre sempre, né? E não desgostei eles em nada, eles ficaram muito satisfeitos comigo. Então eu prometi a ela que um dia, se eu fosse vivo, eu vinha na casa dela aqui, onde ela trabalha. Então hoje é o primeiro dia que eu vim aqui. A primeira vez que se ouviu falar em vaqueiro foi no ano de 1549. E aqui no Espaço Salvaguarda, no Pelourinho, até o dia 31 de julho, é possível conhecer um pouco mais sobre essa figura e a sua importância para a cultura do nosso estado. Para cada bem material, a gente coletou dos próprios oficineiros coisas representativas. Então, a gente vai ter gibão de couro, os elementos da vaquejada, e para cada patrimônio vai ter sua representatividade. O objetivo, na verdade, é que as pessoas, ao visitar o centro histórico, entendam a Bahia para muito além do que é Salvador, do que é visitar a Praia-Mar, e entender que a Bahia tem uma cultura que é quase um país, né? Nossa capacidade de produzir cultura é gigantesca e a gente quer exatamente vivenciar isso. A exposição dessa cultura tradicional do interior do país e da Bahia é retratada na mostra, que conta com a exibição do documentário O Vaqueiro e Suas Raízes. De acordo com o secretário da Agricultura do Estado, Leonardo Bandeira, espaços como esse valorizam a cultura de um lugar. O vaqueiro é um símbolo do Nordeste, é um símbolo da Bahia, é um símbolo do nosso país. Nós sabemos que desde 1500 a gente ouve falar em vaqueiro, né? Eles foram desbravadores de todo o nosso país, sobretudo da Bahia. Então, é muito gratificante, muito acalentador ver essa homenagem, ver esse apoio. A memória da nossa terra seja cada vez mais contada. A presidente da Associação de Criadores de Cavalos de Passeio e Esporte, Vera Barcim, destacou que a exposição foi criada com o intuito de proporcionar visibilidade aos vaqueiros e esse ofício peculiar. Quando a gente prospectou o Vaqueiro e Suas Raízes como um documentário, a gente queria contar um pouquinho de cada segmento da vivência desse personagem, desse ser tão iluminado. A gente conseguiu captar um pouquinho dessa vivência da labuta, de quanto é importante se manter e resgatar, né, a cultura desse vaqueiro tão importante para a nossa terra aqui, para a Bahia. Muito bacana, linda exposição. Obrigada aí a Monique pela produção, pela reportagem. A gente vai ficando por aqui, lembrando que você pode acompanhar a reprise do nosso AN sempre às 7 horas da manhã e também através do nosso canal do YouTube. Vai lá, coloca TV Alba e já se inscreve. Para você, muito boa noite, muito obrigada pela companhia. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.